Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Melina. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Boa noite, Joelma. Boa noite. Hoje nós falaremos sobre como definir prioridades. Gestão do tempo e alta performance no foco de como definir prioridades. Nesse mundo, nesse momento em que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, como definir prioridades? Como definir o que fazer? São tantas coisas e a gente precisa escolher. Pode até ser dolorido, mas é assim mesmo que funciona a vida. A gente precisa saber escolher. Boa noite, Juliano, você aqui. Agora sim, isso aqui vai ficar emocionante. Oi, Rafa. Boa noite, boa noite. Gestão do tempo e alta performance engloba muitos temas, muitos mesmo. E hoje nós escolhemos para conversar sobre como definir prioridades. O que devemos fazer? Vamos aguardar um pouquinho. Olha o Charles aí. Olha, hoje o nosso encontro tem aí uma versão masculina. Temos aí alguns meninos. Que bom, que bom. Já que vocês estão chegando, tem um recadinho que eu ia deixar para o final, mas já vou começando enquanto as pessoas vão chegando. Oi, Rê! Boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui. A semana que vem, na terça-feira, nesse nosso momento de live, quem estará comigo é o Diogo Camargo, professor de yoga. Nós falaremos sobre organização e yoga. É muito importante nós ampliarmos o nosso leque de conhecimento até para poder entender como equilibrar esse corpo com essa mente para que possamos gestar melhor o nosso tempo e poder performar melhor. Muito bem, então vamos lá. Como definir prioridades? Primeiro, entender que muitas coisas a fazer nós sempre teremos. Sempre temos coisas no pilar do conhecimento, no pilar do eu, no pilar do trabalho, no pilar do social e no pilar da família. Sempre nós teremos muitas funções. Como é que a gente faz, então, diante de tantas coisas a serem feitas, escolher e definir a prioridade? Eu quero retomar a metáfora que nós falamos no encontro passado. Nós usamos o telescópio do Galileu. Galileu Galilei, em 1609, aperfeiçoa um telescópio que ele ganhou de presente. E de 9 vezes de aumento ele consegue transformar esse telescópio para colocar um aumento de 30 vezes mais. E quando ele usa esse telescópio apontado para o universo, ele vê o céu de uma maneira diferente. Não que o céu fosse diferente ou estivesse diferente, mas ele vê de uma outra forma. E é muito interessante pensar que o telescópio amplia para ver partes. E é aí que eu quero refinar a nossa ideia, a nossa reflexão sobre como definir prioridades. Como é que eu consigo definir uma prioridade? Quando eu consigo identificar uma ação que pode facilitar a sequência das outras. E para isso, eu quero exemplificar com uma cozinha que acabou de receber umas louças depois de um jantar de recepção de amigos. Os amigos foram embora e você está ali na cozinha para organizá-la depois que os amigos foram embora. E aí você tem louças na pia com alimentos, você tem ainda panelas sobre o fogão com alimentos e você tem na bancada da sua mesa da sua cozinha alguns copos com líquido.
E aí você se depara, fica ali diante da sua pia. Eu adoro metáforas de limpeza de casa, exemplos de limpeza de casa, porque eu entendo que todos nós, principalmente agora nesse momento de home office, estamos muito em casa, então quando a gente usa um exemplo de casa, parece que as coisas ficam muito mais lúcidas, né? Muito mais transparentes. Então estamos lá diante da nossa pia e a gente começa a lavar a louça. Bom, se eu imediatamente começo a lavar a louça, imagina que os pratos que estão na pia ainda têm um pouco de resto de comida. Imagina a cena, a bucha, aquele resto de comida. E aí você dá sequência àquela ação. E terminou de colocar lá a louça no seu escorredor, você lava bem a sua bucha e você lava a pia e aí você olha para o fogão. Bom, agora eu vou lá e vou tirar os alimentos, armazenar o que precisa ser armazenado, descartar o que precisa de ser descartado e lavo as panelas. E depois vou para os copos. Observe a sequência das ações e como elas foram atropeladas, interrompidas. Imagine a cena vista de fora, a pessoa observando aquilo e decidindo assim, olha, que tal começarmos realmente limpando primeiro os pratos da pia, tirando a água do copo, colocando os copos sobre a pia e aí organizando as panelas, guardando os alimentos que serão guardados, descartando os que serão descartados, organizando as panelas na pia e aí sim começar a lavar a louça. Vejam que quando a gente organiza os objetos e toma a atitude de priorizar, tirar o excesso dos alimentos destes objetos, a lavagem, olha, essa expressão é feia, né? Lavar a louça e os talheres e as panelas e os copos vai ficar muito mais fácil. Isso é definir prioridades. Quando eu consigo olhar o que eu preciso fazer de fora e ao olhar de fora, eu consigo ver a primeira ação. Veja que dessa organização de limpar a cozinha, a ação prioritária é retirar os alimentos. Mas neste olhar de cozinha, vamos trazer para o nosso ambiente de vida. Nosso dia a dia. Eu acordo, eu passo o meu dia, eu durmo e eu preciso definir as muitas coisas que eu tenho de fazer. Por onde começar? Que tal pensar? Eu quero acordar bem e eu quero dormir bem. O que eu preciso fazer para acordar bem? Dormir bem. O que eu preciso fazer para dormir bem? Acordar bem e passar bem o dia. Já é uma prioridade. A partir daí, racionalmente, vendo o meu dia, é que eu vou definir o que eu preciso fazer. É que eu vou realmente fazer a escolha das minhas prioridades. Eu preciso olhar a minha rotina diária de fora. Então, eu preciso dedicar um pouco de tempo para entender a ação que vai desencadear as outras ações que farão com que eu termine bem o meu dia. Primeiro passo para saber definir bem a minha prioridade. Aprender a olhar de fora, ver o todo para poder visualizar as partes. Depois, demandar tempo para analisar quais são as ações que eu preciso executar. E depois, selecionar aquela que pode desencadear as outras. Vejam, nós não podemos andar no piloto automático. Nós não podemos viver no piloto automático. Nós não podemos simplesmente entrar na cozinha e sair lavando a louça. Eu tenho um amigo que eu brinco com ele que eu digo que ele é a Sherazade ao contrário. A Sherazade do mal, digamos assim. Sherazade é uma personagem de um conto persa que
casou-se com um príncipe para salvar a vida de muitas princesas e para evitar com que ela morresse no dia seguinte, porque esse era o objetivo do príncipe, matar a sua esposa no dia seguinte, porque ele não queria ser traído. Ela começa a contar uma história para ele, engata uma história na outra, uma história na outra. Então eu brinco dizendo que esse meu amigo é a Sherazade ao contrário. Ele acorda de manhã, sente vontade de ir ao banheiro, levanta da cama, vai ao banheiro, chega no banheiro, ele vê que ele deixou uma toalha no banheiro e ela está úmida e ele pensa, poxa, a hora que eu for tomar banho, não vou querer usar essa toalha não. Ele sai do banheiro e ele leva a toalha para a área de serviço para estender. Chega na área de serviço, ele vê um sapato, ele fala, nossa, eu preciso higienizar meu sapato e levá-lo para o escritório. Higieniza o sapato, leva no escritório, chega no escritório, ele vê o telefone dele piscando, é o telefone do trabalho, ele resolve dar uma olhadinha, o chefe havia mandado uma mensagem, aí ele já decide sentar, ele acabou de levantar. Ele foi ao banheiro e de repente ele já está lá no trabalho. Vejam, o que é isso? É o piloto automático. Nós vamos colocando ações e vivendo ações sem pararmos para refletir se aquela ação precisava ser vivida naquele momento. Veja que todas as ações que esse meu amigo Sherazade, ao contrário, aí, ele viveu, são coisas importantes, mas são fundamentais. Vão desencadear um bom amanhecer? Ele levanta com vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro. Ele nem volta para... Ele é casado. Ele nem volta para dar um beijo na esposa e dizer bom dia. Ele já vai levar a toalha na área de serviço. Essa caricatura, esse exemplo caricatural que eu trago aqui, é para poder trazer realmente um pouquinho de graça. Mas é para colocar a gente numa sintonia que é a seguinte. Será que eu estou no piloto automático? Se eu estiver no piloto automático o meu dia todo, todos os meus dias da semana, a minha quinzena e o meu mês, eu não vou conseguir ser produtivo. E eu jamais vou conseguir usar o telescópio do Galileu, ver o todo e não vou conseguir fazer o que o Galileu fez lá, que foi demandar esforço para olhar para as estrelas e identificar, por exemplo, no movimento das estrelas, que não era a Terra que girava, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Muitas vezes nós não nos damos conta de que nós acordamos e já vamos vivendo as coisas porque tudo é importante e deixamos de fazer aquilo que poderia dar uma fluidez, que poderia dar uma sequência mais rápida no fluxo das minhas ações, um movimento mais ágil para as minhas ações, para que eu, lá no meu primeiro exemplo, conseguisse terminar de lavar a louça mais rápido, que eu conseguisse acordar e realmente cuidasse de mim até chegar o momento de sentar no meu trabalho e colocar foco. Uma pessoa que vive no piloto automático, ela não tem foco. Ela não tem foco, ela não consegue demandar atenção, ela não consegue se concentrar. Ela acha que está prestando atenção em algo, mas esse algo que ela está dando apenas uma atenção, mas não prestando atenção, não vai levá-la a concluir. Muitas pessoas vêm para mim nas mentorias, principalmente no curso, né, do Gestão do Tempo e Alta Performance, no GETAP, quando nós estamos no nosso momento presencial, e eles dizem assim, nossa, eu tenho a sensação de que eu faço tanta coisa, mas parece que as coisas não fluem. Por que as coisas não fluem? Porque você não soube escolher aquela ação que vai gerar as outras ações. E isso engana a gente que nós estamos prestando atenção em algo e não, nós só estamos dando a atenção a algo sem foco. Então, estabelecer prioridades
e definir qual é a prioridade que eu vou demandar esforço é algo precioso. Vai exigir de você esse olhar à distância do que você tem para fazer. Por isso, é a dica que é a fala mais clássica, mas é a grande verdade. Você precisa registrar o que você tem de fazer. Você precisa saber escolher de todos os seus registros aquilo que dá para ser feito num dia de 17 horas. Porque são 17 horas mesmo, tá? Pouquíssimas pessoas não dormem de um dia para o outro. Então, quando a gente diz que tem 24 horas, é uma falácia. Nós temos 17 horas úteis, as outras a gente dorme, pelo menos deveria, né? Se você não está dormindo, alguma coisa está muito errada. Então, nós precisamos realmente parar para poder demandar esforço, para olhar essa nossa rotina e fazer algumas escolhas, porque não dá para viver tudo, não dá para fazer tudo. Definir prioridades significa saber observar a ação que vai gerar uma outra. Ô Sandra, mas às vezes eu faço isso, mas sabe o que acontece? Eu acabo sentindo que eu deixei alguma coisa de lado. Bom, se você faz isso apenas no dia, realmente você vai ter essa sensação. Agora, se você aprender a ampliar um pouco mais, lembra do telescópio do Galileu? Se você aprender a ver a sua vida com dia, semana, mês, aí você vai se acalmar. Por quê? Porque existe o dia seguinte. Porque existe a semana. Porque existe a quinzena, o mês e o ano. Acalmando-se, você vai perceber que você acha que fez algo hoje aqui, correndo de qualquer jeito, e isso vai te fazer bem. E você vai perceber que não, você vai ter a certeza que não, né? Porque perceber a gente percebe durante o dia, mas a gente passa a ter certeza de que não nos fez bem. Então, definir prioridade exige de nós olhar olhar as partes e escolher aquela que realmente desencadeia uma sequência de ações. Por que a gente vem nessa conversa de ir construindo um pensamento de parar para refletir sobre o nosso dia a dia? Porque gestar bem o seu tempo significa compreender o seu tempo, que é diferente do meu, que é diferente dos outros. A ideia, o conceito sobre a gestão do tempo é o mesmo, mas quem tem que demandar esforço sobre o olhar e as escolhas é você, sou eu, é o outro. Nós podemos até casar as nossas expectativas, mas aí é uma outra história. Por isso que dentro do GTAP, da gestão do tempo e da alta performance, nós vamos falar sobre isso aqui nessas lives, em outros encontros que vamos promover, só nós e com outras pessoas, como por exemplo, na próxima terça-feira, que o Diogo Camargo, meu professor de yoga, ele estará aqui comigo conversando sobre organização e yoga. Nós vamos desenvolvendo esses temas para quê? Para que a gente possa cada vez mais levar a importância de você parar e refletir sobre o seu dia a dia e sobre as suas ações, para que você possa fazer escolhas mais assertivas, para que você possa organizar o seu corpo, organizar a sua mente, para tomar as suas atitudes do dia a dia, para fazer realmente aquilo que é prioridade e que desencadeia confluência a outras ações. Porque é só assim que a gente acorda bem e dorme tranquilo. Não porque fez tudo, porque realmente fazer tudo é quase uma mágica. E nós não estamos no ponto da mágica, mas fazer aquilo que vai nos deixar tranquilos, que demandamos o esforço certo para a coisa certa. Ok? Eu não sei, eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui.
Carol, tem algo que eu possa agregar a Carol? A Carolina Queiroz é minha sócia, minha companheira, minha amiga aqui nesse projeto do GETAP. Não sei se ela quer que eu fale alguma coisa aqui que eu não falei. Tá tudo ok, Carol? E eu quero agradecer meus amigos que estão aqui nessa live e dizer para vocês que é um projeto iniciando, nós estamos nos dedicando muito, muita novidade vem por aí, nós temos alguns amigos que virão conversar com a gente. Se vocês quiserem, não colocaram perguntas aqui, mas quiserem fazer perguntas depois no direct, fiquem à vontade. Se vocês quiserem sugerir temas, também fiquem à vontade. O que vocês desejarem saber sobre gestão do tempo e alta performance, alguma inquietação aí sobre o tema, alguma dúvida, por favor, coloquem, até isso vai nos ajudar a preparar mais lives. Nós pretendemos ampliar um pouquinho as nossas lives, pretendemos abrir algumas salas de conversa no Zoom daqui a algum tempo, não vai demorar muito, porque daí no Zoom a gente consegue uma interação mais direta, né? A gente consegue se ver, a gente consegue dar um tempo maior na pergunta. Então, novidades virão por aí. É isso. Eu espero ter agregado valor, que vocês realmente possam colocar o telescópio do Galileu no dia a dia de vocês, para que vocês escolham aquela ação que vai desencadear outras, que vocês não sofram demais por deixar alguma coisa por fazer, porque no fundo essa sensação ela é muito base de pouca reflexão em algumas questões, tá bom? Não nos deixemos levar só pelas emoções, vamos nos colocar também com a razão para que o nosso dia flua de maneira mais serena. Foi um prazer, muito obrigada, vocês são demais, demais. Um beijo, boa noite e até a próxima terça com o Diogo Camargo, Organização e Yoga.